Ei você, você mesmo, vamos conversar? Hoje iremos falar sobre renda variável, também conhecida como ações. Muita gente se pergunta como investir na bolsa de valores e o que é uma ação. Ações são quando empresas de capitais fechado fazem um IPO. IPO é quando elas abrem suas ações na bolsa de valores para que outras pessoas possam comprar parte da empresa, ou seja, vai virar acionista da empresa. Mas como que você vira um acionista de uma empresa? Bom, você pode acessar qualquer corretora, entra lá, se cadastra, vai ter umas perguntas que eles vão te fazer para que você possa comprar as ações, eles vão te pedir alguns dados e aí você vai poder comprar ações. Assim que você abre uma conta em uma corretora, você está apto para investir, mas você tem que ter alguns cuidados antes de comprar ações. Diferente de renda fixa, as ações elas podem variar. Como assim variar? Bom, porque você pode comprar uma empresa que hoje custa, um exemplo, R$ 50 e amanhã ela já pode estar valendo R$ 45. Mas também, assim como ela desceu de preço, ela pode subir de preço de novo. Então, essa empresa, ela custava 50, você comprou ela. Ela desceu para 45. No outro dia, ela pode subir de novo para 50 ou até passar isso. É assim que funciona a bolsa de valores. As empresas, elas variam muito de preços de acordo com a procura, oferta e demanda. Essa é uma lei que todo mundo que é do mundo dos negócios, não importa se é investidor ou não, conhece. Se uma empresa ela está sendo muito procurada, as suas ações vão subir. Se ela está sendo pouco procurada, as suas ações vão descer. Isso pode variar muito por quê? Porque empresas são controladas por pessoas e pessoas cometem erros ou fraudes, ou seja, a empresa ela pode ser muito boa, mas sofrer uma fraude ou um desfalque na empresa. Isso vai fazer com que as suas ações caiam, mesmo ela sendo uma empresa muito boa. E do mesmo jeito, uma empresa muito ruim, ela pode ser fraudulenta nos seus números e podem subir muito. A verdade sempre aparece e aí os números não vão mentir no futuro quando alguém for auditar a empresa corretamente. Então isso vai fazer com que a empresa tenha os seus preços despencando, assim como aconteceu com Americanas. Ela não sofreu só com má administração, e sim enganaram os acionistas com o seu balanço, mentindo um rombo bilionário que levou a empresa a cair, ter uma queda muito brusca nos seus números. Então, todas as ações da Americanas despencaram. Como ela é de capital aberto, as pessoas que estão sendo seus acionistas, que compraram ações, elas ficam com medo de perder dinheiro, então elas acabam se desfazendo de suas ações muito rápido. Isso faz com que o preço das ações caia muito. Isso também faz com que o caixa da empresa diminua muito por outros motivos. Falta de crédito, de credibilidade e outros fatores. É o que acontece com empresas que vão mal ou que são mal administradas, mesmo elas sendo de capital aberto. Isso gera medo nas pessoas, isso faz com que elas fujam da renda variável. Mas você tem que entender que renda variável ela tem um risco, e seu risco é proporcional ao seu ganho. Como você tem alto risco, você também pode ter, né, obviamente, altos ganhos. Mas se você, dentro da bolsa de valores, procurar empresas sólidas, você vai ver que o seu ganho vai ser muito melhor do que na renda fixa e mesmo assim você vai ter muita segurança, mesmo sabendo que essas empresas, um momento, pode te dar prejuízo. Como assim prejuízo? Vamos lá. Você só tem prejuízo quando você vende uma ação, correto? Ou seja, se você tem uma ação e ela caiu de preço, você só terá prejuízo se você vender essa ação. Se você não vender a ação, continuar com ela na sua carteira, você não vai ter prejuízo. Você vai ter uma diminuição no seu patrimônio. Mas se você confia naquela empresa, confia nos seus gestores, você acompanha aquela empresa, isso vai fazer com que você deixe ela lá e talvez seja até uma oportunidade de comprar mais aquela empresa. E você vai, sabendo que aquela empresa é boa, você vai ter altos ganhos quando ela subir, porque boas empresas, por mais que elas caiam por alguns motivos, o fator Brasil é um dos motivos com que façam as empresas caírem de preço. Na verdade, todas as empresas listadas na Bolsa de Valores do Brasil, elas têm um desconto.
Por quê? Porque ela tem o risco Brasil, a Bolsa de Valores americana. Você vai ver que as empresas lá, elas são muito mais caras que as empresas do Brasil. Um exemplo é a Apple. A Apple, só a Apple, ela vale mais do que toda a movimentação que tem dentro da Bolsa de Valores brasileira. Ela movimenta muito mais dinheiro, só ela, do que toda a Bolsa de Valores brasileira. Isso é porque estamos no Brasil, não porque as empresas são ruins. Porque o Brasil tem um risco muito grande com o governo. E muitas altas taxas de juros, você tem risco fiscal, risco monetário e, além do mais, você também tem o risco jurídico. Tudo isso faz com que as empresas no Brasil são precificadas abaixo do seu valor. Então, sabendo disso, você ainda assim pode sim enriquecer na Bolsa de Valores. Assim como vários milionários ou bilionários que temos hoje na Bolsa de Valores brasileira. Um deles e mais conhecido é o Luiz Barsi. Ele é um bilionário, o maior investidor da Bolsa de Valores sua física. Então, ele é o cara que mais tem dinheiro investindo na Bolsa Brasileira. E ele só investe aqui no Brasil, ele não investe fora. Ou seja, ele ficou bilionário investindo no Brasil. Aí você pode estar me perguntando, mas o cara, ele comprou há muito tempo, ele faz isso, ele já tem 90 anos. Então, ele comprou algumas empresas com preço muito baixo e hoje elas valorizaram muito. Então, você tem que lembrar que aqui estamos no Brasil, ou seja, não é que ele comprou a empresa lá atrás muito baixo. Se você for pegar o salário mínimo que era na época que ele começou e o salário mínimo de hoje, você pode ter toda a sua certeza do mundo que hoje você consegue comprar empresas muito mais baratas do que ele comprou lá na época. Porque as empresas, elas valorizaram e o dinheiro desvalorizou. Ou seja, você ainda, se você fosse pegar o mesmo com a inflação, com a correção da inflação, as empresas hoje estão valendo menos do que antigamente. Porque o risco fiscal do Brasil e todos os riscos, todos os fatores só foram aumentando, ao invés de diminuir. Elas valorizaram e, infelizmente, o nosso risco do Brasil aumentou também. Então isso fez com que as empresas hoje sejam mais descontadas do que na época que ele começou lá, entendeu? Então vamos lá. Além de tudo mais, está muito mais fácil de você aprender a investir na Bolsa de Valores. Eu sou um exemplo que estou aqui para explicar para você como você pode investir e ganhar dinheiro. Olha, como eu ainda não sou analista CNPI, mas no futuro eu quero ser e estou estudando para isso. Eu não posso recomendar para você ações. Aqui no Brasil e no YouTube, há alguns analistas CNPI muito bons que você pode seguir para seguir as dicas deles. Eu posso aqui falar as coisas que eu invisto e que eu acredito que são boas, mas isso não pode ser uma recomendação. Ou seja, se você comprar, vai ser por seu risco e eu não tenho nada com isso, tá bom? Eu só vou falar algumas empresas que eu tenho na bolsa e como eu comecei a investir, quando também, para você ter uma ideia mais ou menos de como que é a Bolsa de Valores brasileira, tá? Bom, eu comecei a investir, tá? Eu estudo já há mais tempo, mas eu comecei a investir há mais ou menos uns 4 meses, tá bom? É muito pouco tempo de investimento, tá? Mas eu estudei bastante sobre isso. Então vamos lá. Eu comecei investindo. Comprei algumas empresas perenes. O que são empresas perenes? São empresas que a gente vai usar praticamente para sempre. Eu não vou falar aqui, certeza que a gente vai usar elas para sempre. Por quê? Porque o mundo muda. E coisas que a gente usava no passado e achava que nunca ia mudar, mudaram. Assim como o telefone, a máquina de escrever e muitas outras coisas. Então assim, elas são perenes hoje e provavelmente vão continuar sendo por muitos anos. Mas não há nada garantido que elas vão ser para sempre perenes. Obviamente que para sempre a gente vai precisar dessas coisas, tipo energia, saneamento, água, esgoto, óbvio, telefonia, bancos a gente precisa. Então eu comecei investindo nesses setores que são perenes, que a gente sempre vai precisar. Óbvio que não é só porque esse setor é perene que você não vai saber ou não vai estudar as empresas que você vai investir. O dinheiro é seu, você tem que cuidar dele. Ou seja, mesmo sabendo que esse setor é perene, é bom,
para investir e para começar, você tem que entender os riscos. Há riscos, mesmo sendo setores que não vão sair, não vão desaparecer, as empresas não vão quebrar, eles têm um risco, como eu disse sempre, risco Brasil, tá? Então, com uma canetada, o governo, o presidente, sei lá quem, pode fazer alguma coisa e destruir, obviamente, essa empresa. Igual aconteceu, muita gente não sabe, mas aconteceu também na época da Dilma. Com uma canetada da Dilma, as empresas de energia elétrica despencaram todas as ações pelos motivos que ela deu de congelar os preços, não aumentar os preços e deixar do jeito que estava. As pessoas que não conhecem, não têm o conhecimento, elas ficaram desesperadas e venderam todas as suas ações. Pessoas inteligentes como o Luiz Barsi, que eu já mencionei, por quê? Porque ele sabe que esse setor é muito perene e ele não vai acabar. Por mais que o presidente, ou na época a presidente, ela fez caquinha, ele viu e sorriu. Por quê? Porque ele comprou essas empresas com um desconto e ele sabia que ia voar depois. Que isso passasse e as empresas iam lucrar muito. Então, você tem que entender o mercado, entender as empresas que você está comprando. Por quê? Porque você está se tornando sócio da empresa. Você não vai querer se tornar sócio de uma empresa ruim. Você vai querer se tornar sócio de uma empresa boa, correto? Então, além disso, você está apanhando o seu dinheiro lá. Então, antes de pôr o seu dinheiro em qualquer lugar, em qualquer empresa, em qualquer coisa, você tem que pesquisar muito. Saber se aquela empresa é boa ou não. Se você tem preguiça ou você não sabe ainda pesquisar empresas, você faz o seguinte: invista apenas em renda fixa. Simples. Correto? Bom, então tudo bem. Sabendo disso agora, eu vou voltar à história da minha carteira. Bom, 4 meses eu comecei comprando essas ações. Setores perenes. O que aconteceu? Eu fui ponhando dinheiro, aportando, comprando ações e minha carteira dando negativo. E eu comprando mesmo assim. E minha carteira dando negativo. Passou 3 meses, minha carteira negativo. E eu comprando empresas. Minha esposa olhou pra mim e disse que eu era louco. Por que eu tava perdendo dinheiro? Porque ela tava pondo o dinheiro dela na caixinha. A famosa caixinha que os bancos têm. E estava rendendo dinheiro. E eu estava perdendo dinheiro. Então ela não entendeu. Ela falou: como assim? Você está estudando para perder dinheiro? É isso? Para que você está fazendo isso? Para ela não fazia nenhum sentido. Até que a bolsa começou a subir. E essas empresas começaram a mostrar. Elas já estavam ganhando dinheiro, mas elas começaram a subir o preço também. Por quê? Porque as pessoas começaram a sair da renda fixa para ir para a bolsa de valores, para a renda variável. Por quê? Porque a taxa de juros desceu. A taxa de juros descendo, isso faz com que você ganhe menos na renda fixa e ganhe mais na renda variável, e você investe em empresas. Com a taxa de juros menor, as empresas elas podem pegar crédito emprestado dos bancos, vão pagar menos taxas, menos juros e vão expandir os seus negócios, contratar mais gente, abrir novos negócios, fazer novas operações e muito mais. Isso vai fazer com que as empresas cresçam. E se você é sócio delas, você vai ganhar dinheiro com isso. Ou seja, a bolsa de valores começou a subir. Só que, para pessoas leigas que não entendem, acha que você entrar na bolsa de valores no momento que a bolsa de valores está fraca, está caindo, é loucura. Mas não, se você souber investir em empresas boas, faz todo sentido. Porque você está comprando elas com desconto. Você não gosta de desconto? Quando você vai no mercado, você vê um produto com desconto, você não compra? Porque uma empresa boa, você não vai comprar quando ela está descontada. Se ela está descontada, quer dizer que o preço dela está abaixo do valor. E quando voltar ao valor normal ou até subir, você ganha dinheiro. Você pode sim ficar rico, ficar milionário, tá? Investindo. Você pode fazer isso. Só que você tem que investir com sabedoria, com cuidado. Você não pode sair querendo ganhar altos lucros rápido. Não existe. Então assim, ações na bolsa, muito bom. Escolha bem. Estude antes de entrar, porque
pessoas que não entendem, é complicado sim. Então você vai ter que ver lá alguns indicativos antes de comprar a empresa. Não fique só nos indicativos, também aprenda a olhar os indicativos, o gráfico e RI da empresa. RI da empresa é nada mais, nada menos do que o que eles soltam todos os trimestres, um boletim mostrando os ganhos, as percas, o que foi gasto, o que vai ser investido, o que não vai ser. Nossa, mas é muito complicado. Eu sei, é complicado sim. Essa parte sim é complicada. Mas nada que, se você estudar, se você se dedicar, você não pode fazer. Use um pouco do seu tempo livre para estudar. Tem vários livros para você ler. Do mais, é isso. Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e eu tô voltando no próximo vídeo, tá? Tchau!